As reflexões eram profundas e instigantes. O grupo de Pierre assistia à exposição do Dr. Ricardo cheio de interesse, aprendendo com as perguntas dos presentes. Um fato bem interessante de ser analisado, continuou o médico, são as semelhanças entre alguns aspectos da vida atual de Otávio e a que foi no passado. Como assim? Indagou Priscila. Vejam, por exemplo, que o pai de Otávio sempre apresentou um sentimento de ciúme inexplicável em relação à mãe e ao menino, desde tenra idade. Nos recessos da alma, trazia as impressões ameaçadoras do rival que tentou roubar-lhe a mulher de outrora. Naquela vida, como na atual, Otávio sempre teve um impulso irresistível de viajar, sair pelo mundo, conhecer novos lugares e pessoas. Como um andarilho, no passado, vivia de pequenos serviços, sempre se deslocando de povoado em povoado em busca de novas aventuras. Hoje, acaba sendo atraído por atividade profissional que o obriga a deslocamentos constantes de cidade em cidade. Otávio interrompeu o Dr. Ricardo. Permita-me eu acrescentar às suas observações um fato bastante curioso e até cômico que relatei em minhas primeiras sessões de psicoterapia. Naquela encarnação, eu e meu amigo tínhamos em nossas andanças apenas um par de sapatos, cujo uso revezávamos entre nós. Hoje, eu e meu compadre, mesmo antes de nos conhecermos, trazemos o hábito de não nos desfazermos de nossos tênis velhos, guardando-os na área de serviço de nossas residências, o que de vez em quando acaba sendo motivo de briga com nossas esposas, que não entendem essa mania esquisita de guardar sapatos velhos. O comentário de Otávio acabou provocando risos no grupo e também entre os desencarnados que observavam o diálogo. Tomando a palavra, José continuou a prosa. Já que estamos falando de manias, devo também confessar algo. Otávio, que me conhece de longa data, pode confirmar os fatos. Desde adolescente, sinto que sou meio desadaptado ao corpo. E como se o achasse pequeno demais. Já fui inclusive a médicos para aumentar de peso e todos me falam que tenho um corpo sadio e normal, mas, mesmo assim, o desconforto continua e vivo sempre tomando vitaminas e fazendo musculação, querendo ter um corpo mais forte. Após as recordações de Otávio, posso concluir que trago ainda, mesmo decorridos alguns séculos, a preferência pelo corpo avantajado que ocupei quando vivi como amigo de Otávio, naquela oportunidade. Volto a lembrar-lhes de que, Dr. Ricardo interveio, a medida do tempo é muito diferente quando estamos no mundo dos espíritos. Para nós, encarnados, a distância entre a vida dos jovens na Idade Média e os dias atuais é imensa, mas, se observada do plano cósmico, o tempo desaparece e apenas as experiências contam no arquivo de memória de cada um de nós. O que torna perfeitamente possível o fato de José trazer em seu íntimo a preferência por habitar um corpo mais avantajado, sentindo-se dessa forma um tanto desadaptado ao seu veículo físico atual. Entre quitutes e docinhos, a reunião continuou animada, tendo como tema central o trabalho realizado com Otávio. Em certo momento, Flávia Helena, a jovem médica, filha do Dr. Ricardo, argumentou. Gente, acho que a hora está avançada e o sono vem chegando. Gostaria de pedir a Otávio que nos resuma o que foi para ele todo esse tratamento, no qual acabou descobrindo as causas de seus males na encarnação distante como um andarilho. Otávio, sem se fazer de rogado, falou de coração aberto. Meus amigos, realmente considero uma grande bênção de Deus ter tido a oportunidade de, através do sofrimento representado pela terrível dor de cabeça, ter conhecido a doutrina espírita, o Dr. Ricardo e todos vocês, a quem amo verdadeiramente. Hoje posso dizer que, embora ainda carregue grandes imperfeições, procuro viver, e tenho conseguido, bem com meu pai, reconquistando aos poucos sua amizade e companhia. Trabalho com mais entusiasmo e consigo enxergar nas pessoas que comigo cruzam no dia a dia companheiros de jornada carregando, como eu carregava, problemas e dificuldades de toda a sorte. Com essa nova visão, tornei-me um homem mais tolerante e paciente.
Nesse momento, Sônia, a esposa de Otávio, num gesto rápido, sentou-se ao seu lado e, afagando-lhe o rosto, afirmou: Meu maridinho já era muito bom. Agora, então, ficou ótimo. Mais compreensivo, carinhoso. Se soubesse que ia melhorar tanto assim, o teria encaminhado ao Dr. Ricardo uns 10 anos atrás. Em meio a gargalhadas generalizadas, num clima de alegre descontração, aqueles corações irmanados terminaram a reunião e todos se despediram sorridentes. Após essa reunião, Henrique continuou assistindo aos cursos na colônia e acompanhando Pierre em suas atividades. Naquela manhã, ao encontrar o querido instrutor, este comunicou-lhe: Henrique, a partir desta semana vamos estudar um pouco os mecanismos que nós, desencanados, utilizamos para nos comunicar com o mundo físico. Acompanharemos Priscila, a jovem esposa de Beto, que está desenvolvendo muito bem suas potencialidades mediúnicas, e também iremos observar Otávio, o Giuseppe de outrora, que já está em plena atividade no serviço de doação fluídica. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 29. Novos estudos. A reunião de desenvolvimento mediúnico acontecia todas as quartas-feiras à noite. Estava o grupo de Pierre, observando o cuidado com que os espíritos preparavam o ambiente, utilizando recursos fluídicos de nossa esfera na higienização psicoespiritual da sala onde aconteceriam os trabalhos. Curioso, Henrique indagou a Pierre. Em todas as casas espíritas esse preparo é assim, tão rigoroso? Henrique, em todos os núcleos onde os corações estão sinceramente voltados ao bem e à caridade, a bondade divina autoriza seus mensageiros a zelarem pela eficácia de todos os procedimentos que visam a propagação do bem. Não podemos esquecer que na Terra, por enquanto, o mal ainda tema em reinar, e quando criaturas se reúnem em nome de Jesus, naturalmente atraem entidades ainda endurecidas e ignorantes, que insistem em colocar obstáculos e impedimentos. Daí a importante advertência do Cristo, estimulando-nos a orar e a vigiar. Temos observado com tristeza que em alguns lugares proclamados espíritas não existe essa preparação adequada, o que acaba provocando transtornos e intensa dificuldade aos desencanados encarregados de protegê-los. Henrique concluiu então que, em se tratando de intercâmbio mediúnico, o coração envolto em amorosidade e o conhecimento advindo do estudo sistemático são as ferramentas básicas para o labor da caridade em prol dos necessitados de toda a monta. A reunião estava por se iniciar. Sua primeira parte consistia na leitura de pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguida de alguns comentários. Feita a prece de abertura, Dona Gertrudes, a dirigente, leu a mensagem Reconciliar-se com seus adversários, do capítulo 10 do livro mencionado e, intuída por seu mentor, fez singela explanação. Queridos companheiros, a lição de hoje nos remete à análise de nosso comportamento em relação ao exercício do perdão, pois grande parte do sofrimento que nos aflige a alma origina-se na insistência com que nos apegamos a padrões distorcidos pela visão míope com a qual pretendemos que a justiça seja feita. Devemos lembrar que o pensamento é energia criadora em processo de expansão contínua a materializar nossa realidade. Portanto, sempre que emitimos um pensamento de ódio ou vingança, somos os primeiros a lhe sofrer as influências danosas. A persistência no padrão desequilibrado vai aos poucos intoxicando nossas células físicas, provocando, com o passar do tempo, moléstias de difícil tratamento. O conselho do Cristo para que nos reconciliemos com os adversários se constitui em verdadeira prescrição de saúde integral, que se acaba estendendo por todo o planeta. Ao pacificarmos o coração, começaremos a vibrar num nível de amor que acionará por efeito de contágio outros corações ao nosso redor, provocando uma reação em cadeia que, por certo, terá o efeito de renovar o cenário terrestre. A atualidade do Conselho de Jesus é evidente e clara. Cultivemos bons pensamentos e conseguiremos nos libertar em definitivo das grades da prisão que construímos ao viciar nossa conduta no ódio e no ressentimento.
E chegado o momento de abandonarmos em definitivo as armas com que vimos nos digladiando há séculos e séculos, substituindo as contendas improdutivas pelo trabalho fraterno da caminhada em conjunto, as mãos dadas, todos conscientes da unidade com o Pai, a caminho de paisagens espirituais mais claras e consoladoras. Após a explanação, teve início a parte prática dos trabalhos. Reunidos em torno da mesa, viam-se ao todos cerca de 10 pessoas, todas em atitude de concentração e prece. Do lado espiritual, diversas entidades aproximavam-se dos médiuns, tentando transmitir-lhes algum tipo de sensação. Dentre esses espíritos, uma senhora sorridente e simpática, que Pierre esclareceu ser a mentora de Priscila, aproximou-se da moça, envolvendo em suaves vibrações. Juntas, pareciam ser uma só, em harmonioso conjunto perfeitamente integrado. Observando mais detalhadamente a médium, via-se certa região de seu córtex motor se iluminar e imediatamente sua mão tomar de um lápis e começar a psicografar a mensagem de sua amiga espiritual. Os exercícios duraram aproximadamente meia hora, após a qual todos comentaram o que haviam sentido. Incentivada por Dona Gertrudes, Priscila leu a mensagem que recebera de sua mentora. Estimados irmãos, que a paz do Senhor Jesus permeie nossos corações. Assistimos nos dias que passam a momentos de extrema importância na história da humanidade. Segundo os profetas de todos os tempos, eis-nos chegado ao final dos tempos, quando os reajustes definitivos serão processados, de maneira que a humanidade possa renovar-se com vistas ao novo ciclo que se avizinha no planeta. Nesse clima, muitas vezes somos atingidos por vendavais profundos que balançam os alicerces de nossa ainda frágil fé, fazendo-nos vacilar nas convicções e no comportamento. Tais ocorrências, embora naturais pela fragilidade de nossa estatura espiritual, devem ser evitadas e combatidas com firmeza. Precisamos fortalecer-nos, ligando-nos em definitivo aos companheiros espirituais que, vigilantes, aí estão a nos estender suas mãos confortadoras e seguras. Precisamos acender no fundo da alma o fogo imorredouro da fé nas promessas do Cristo. Tomemos como exemplo a ser seguido aqueles cristãos da primeira hora que, envolvidos pelo amor de Jesus em seu coração, caminhavam de fronte ereta, louvando hosanas à conte vida maior, em direção às feras que os esperavam famintas, nos circos de Roma. Hoje, o testemunho que se nos é exigido não é mais lutar contra as feras exteriores, mas sim vencer em definitivo os demônios internos que nos atormentam vida após vida. Largar de vez por todas o egocentrismo gerador do orgulho, do egoísmo e da cobiça, abrindo as portas para a compreensão de que todos somos ligados por nossa origem ao grande Pai. Somente dessa forma, sentindo a lei da unidade de todas as coisas criadas no universo, é que poderemos nos conectar com os ares renovadores que se avizinham, tornando-nos imunes aos vapores pestilentos vindos das mentes desequilibradas em desalinho. A única coisa que Jesus, o supremo governador espiritual da Terra, nos pede, nesse momento único de nossa história, é que aprendamos de vez por todas a viver em plenitude a lei do amor que, de braços abertos numa cruz infamante, há 2 milênios, ele nos ensinou. Vamos nos empenhar no bem, e quando angústia, o medo e a insegurança assolarem-nos, lembremos do Mestre a nos esperar amoroso e eterno. Paz a todos. Envolvidos em suave clima de paz, Dona Gertrudes encerrou a reunião. Enquanto os encarnados preparavam-se para o retorno a seus lares, Pierre aproveitou a ocasião para nos brindar com mais ensinamentos, com seu jeito calmo de falar. Amigos, a época em que o estamos vivendo apresenta singulares características. Apesar de todos os desencontros, conflitos e dores, ou talvez até mesmo por tais motivos, um número cada vez mais crescente de pessoas vem se interessando pelas coisas do espírito. Assuntos como reencarnação, cirurgias espirituais e mediunidade são veiculados pela mídia nos noticiários, novelas, filmes e peças teatrais. O ser humano, no final do milênio, debruça-se sobre a própria natureza,
repetindo o gesto buscador dos filósofos de todos os tempos. Importante é que se diga que a mediunidade não foi uma invenção da doutrina espírita, pois é uma faculdade natural do homem desde que os primeiros habitantes encarnaram no planeta. Longe de ser algo fantástico ou sobrenatural, deve ser encarada como característica inerente ao ser humano, mas um sentido ainda a ser explorado como útil ferramenta na caminhada evolutiva. O Espiritismo, por meio da magistral síntese do grupo de espíritos encarregados de sua propagação e da capacidade didática de Allan Kardec, trouxe ao pensamento ocidental, de forma compreensível e racional, os fundamentos básicos da realidade espiritual, conceitos esses já conhecidos há milênios pelos iniciados daquelas recuadas eras. Evidentemente, como toda faculdade humana, ao longo da história sua aplicação teve fins positivos e foi praticada com generosidade, mas também foi usada para espalhar a destruição e o mal. Hoje, à medida que os homens se conscientizam de sua natureza espiritual, haverá de penetrar nas catedrais do conhecimento científico, trazendo luz e compreensão a fatos ainda inexplicáveis pelo padrão materialista. Principalmente na área médica, assistiremos a uma verdadeira revolução de conceitos, com o aproveitamento de sensitivos em conjunto com os médicos na busca das causas não materiais, bem como a maior importância que deverá ser dada aos aspectos preventivos das doenças. Quando as pessoas conhecerem a realidade energética e espiritual, bem como a influência da mente na gênese dos processos mórbidos de toda a sorte, certamente dedicarão maior atenção a tais aspectos, procurando exercitar melhores estados íntimos, a lhes gerar, por consequência, um estado de saúde mais completo e duradouro. Posso lhes assegurar que tais mudanças, longe de constituírem um sonho distante, estão bem próximas de se realizar. Espíritos compromissados com a renovação do cenário humano já estão reencarnados, labutando arduamente em sua nobre missão, escoltados por entidades luminosas que aqui de nosso plano os auxiliam, encaminhando os passos para as mudanças necessárias. Ouvindo as palavras de Pierre, o grupo foi aos poucos invadido por suave sensação de júbilo, acreditando que em breve as doenças e o sofrimento poderiam ter um significado diferente para os irmãos encarnados. Inspirados pela lua cheia que invadia de luz prateada a noite que já ia alta, fizeram uma prece agradecendo ao Pai as bênçãos da vida. Capítulo 30. Programando o futuro. Os dias pareciam passar mais rápido para todos os companheiros encarnados, que aproveitavam o tempo em suas atividades cotidianas. Certa noite, encontramos Roberto e Priscila conversando animadamente após o jantar. A bela assistente social, afagando os cabelos do marido, falou ternamente. Querido, estive pensando, já estamos casados há algum tempo e acho que seria muito bom se aumentássemos a família. O que você acha de termos um filho? Roberto, olhando com suavidade e doçura sua jovem esposa, sorriu contente. Querida, acho que você está muito certa. Já temos uma situação econômica que nos permitirá criar nosso filho, dando-lhe as condições necessárias ao seu desenvolvimento. Além do mais, com o conhecimento espiritual que possuímos, sabemos que estaremos abrindo uma nova oportunidade a um companheiro de jornada cósmica, que poderá, assim como nós, continuar o aprendizado na abençoada escola terrena. Então ótimo. A partir do mês que vem paro de tomar o anticoncepcional e aí então poderemos, se Deus nos permitir, receber com amor e carinho o nosso primeiro bebê. Primeiro? Quer dizer que você quer mais filhos? Perguntou Roberto, curioso. Priscila, fazendo pose, falou de forma solene. Senhor meu marido, comunico-lhe que minha intenção é ter 7 lindos filhos. E não adianta reclamar, que o senhor haverá de fazer a sua parte direitinho. E, rindo, jogou a almofada do sofá em cima de Roberto, que, como um menino travesso, também lhe devolveu a almofadada. Em poucos instantes estavam a rolar pelo chão como duas crianças traquinas. No dia seguinte,
Assim que o grupo de Pierre voltou a se reunir para dar continuidade aos estudos, ele comentou a decisão do casal de ter um filho, e o assunto ganhou interesse por parte de todos. Aproveitando a oportunidade, sem demora, Henrique pediu ao instrutor que falasse mais sobre o tema. Meus amigos, Pierre começou a falar, a oportunidade da paternidade consciente é uma dádiva dos céus àqueles que a aproveitam. Muitos casais acabam gerando filhos sem ter a devida noção da importância de tal fato. Ao movimentar seus genes na formação do corpo físico que propiciará a reencarnação de um espírito em novo ciclo reencarnatório, os pais cumprem a primeira parte da paternidade consciente. A partir desse momento, abre-se o trabalho sublime e delicado da educação dessa criança, que chega ao mundo trazendo em sua bagagem espiritual de outras vidas as experiências que vão lhe ditar o colorido da personalidade. Aos pais cabe o dever de encaminhar esse espírito, envolvendo-o em conceitos edificantes a facilitar-lhe o acesso a novas experiências de aprendizado e crescimento espiritual. Em quase todas as correntes psicológicas atuais, os investigadores ressaltam a importância dos primeiros anos de existência da criança como fundamentais na formação da personalidade. Estudos modernos destacam que o período pré-natal, em que a gestação ainda está em curso, também é de grande relevância, e o feto recebe as impressões emocionais de sua mãe e daqueles que o rodeiam com grande intensidade. Tais estudos vêm confirmar a necessidade de uma gestação tranquila e amorosa, e a possibilidade da comunicação energética entre os pais e a futura criança. Daí a importância de se falar com o feto, encorajando e envolvendo-o em palavras de carinho e aceitação. Em nosso plano temos conhecimento de que o corpo sutil de energia da mãe envolve o campo energético do futuro bebê, guiando-lhe, por assim dizer, no processo de estruturação do novo corpo físico. Outro aspecto muito importante é o fato de que na sociedade competitiva de hoje a mulher cada vez mais ocupa lugar no mundo masculino, trabalhando fora para, em conjunto com seu parceiro, conseguir recursos financeiros, a fim de manter a vida do dia a dia. Com tais necessidades, a mãe acaba ficando mais afastada de seu filho, encaminhando-o cada vez mais cedo às escolinhas ou deixando-o aos cuidados de babás, muitas vezes despreparadas para a tarefa que se propõe. Longe de nós criticarmos a iniciativa da mulher, que durante tanto tempo manteve-se à margem do processo de desenvolvimento da sociedade pela prepotência masculina. Consideramos apenas a necessidade da reflexão entre os parceiros sobre uma nova redivisão das tarefas conjugais, na medida em que os papéis de marido e mulher deixaram de ser tão rígidos, tomando-se mais indefinidos e levando a dupla a um trabalho de cooperação mútua com vista ao crescimento do núcleo familiar. Mas, indagou Diogo curioso, a criança não se ressente da falta específica da mãe. E evidente que, sempre que possível, a figura materna deve estar bem próxima na formação física e emocional da criança. Entretanto, mais do que isso, o espírito que está reingressando em nova encarnação precisa de um ambiente de amorosidade que lhe inspire a confiança necessária para desabrochar toda a sua potencialidade. E quando falo em ambiente, refiro-me a todos aqueles que convivem com a criança de forma mais direta, independentemente da figura materna. No caso de nossos amigos Beto e Priscila, certamente veremos acontecer uma paternidade consciente, na medida em que ambos estão conscientes de suas responsabilidades como espíritos em evolução. Essa semana, quando estiverem repousando da labuta diária, serão por nós conduzidos a um encontro, aqui em nosso plano, com o espírito que será seu futuro filho. Vamos aguardar. Capítulo 31. Novo plantão. Dando continuidade aos estudos do grupo, Pierre e seus amigos acompanham um plantão de Roberto e Priscila. Como em outras oportunidades, o casal, sempre que se conduzia a seu serviço diuturno, fazia singela prece, rogando o auxílio do mundo espiritual para suas atividades. Com a sinceridade que lhes caracterizava o íntimo, eram atendidos em suas rogativas, e tinham ajuda constante de Pierre e outros companheiros espirituais, que se afinavam com eles.
Naquele dia o plantão estava relativamente calmo, quando, de repente, trazida por um táxi, deu entrada pela portaria de emergência uma jovem mulher, moriúna, aparência pobre, trazendo contusões e hematomas por todo o corpo. Vinha acompanhada de uma adolescente que parecia ser sua filha. Ao fazer a ficha de identificação, Roberto percebeu que a mulher fora espancada por seu companheiro, o que foi confirmado pelas informações da paciente. Relatou em prantos que o marido, alcoólatra, sempre a agredia, mas que naquele dia, por um motivo qualquer, exagerou em sua agressividade, machucando-a de forma perversa, a ponto de necessitar ser amparada no pronto-socorro. Henrique e seus amigos assistiam um tanto chocados a tais acontecimentos. Pierre, sempre calmo e solícito, aproveitou a ocasião para ensinar um pouco mais. Amigos, infelizmente tais cenas são cada vez mais frequentes entre os seres humanos. A violência contra a mulher aumenta de forma indiscriminada e acreditamos que já é hora de a sociedade equilibrar seus valores masculinos e femininos. Nas comunidades longínquas de outrora, o sistema matriarcal sustentava um ritmo de vida mais estável e fraterno, baseado nos valores da agricultura, no qual aqueles seres cultuavam a Mãe Terra como divindade que lhes fornecia a manutenção da vida. Posteriormente, com a invasão de povos bárbaros, a cultura patriarcal foi imposta e, desde então, os valores femininos foram sendo relegados a planos secundários e o desenvolvimento social veio apoiar-se nos preceitos agressivos e expansionistas dos costumes masculinos. Somente nas últimas décadas é que está havendo um redespertar do feminino na sociedade ocidental. As mulheres começam a descobrir novos espaços e desempenhar com brilhantismo e de forma até mais eficiente certas funções até então reservadas aos homens. De outra parte, alguns homens mais sensíveis estão descobrindo ser possível expressar sua sensibilidade sem que isso lhes afete a masculinidade. Dessa forma, abre-se a possibilidade de um maior equilíbrio das energias masculinas e femininas dentro de cada um e no relacionamento entre as pessoas, criando uma sociedade mais justa, que saiba aplicar a agressividade masculina temperada com a sensibilidade feminina. Entretanto, continuou Pierre, tais progressos não ocorrem de forma homogênea, e por isso mesmo observamos, entristecidos, povos que em pleno final deste século ainda tratam a mulher como um ser inferior e miserável, e assistimos a casos como esse, dessa mulher que está sendo atendida pelo Roberto, vítima da ignorância e crueldade de um homem. Apesar de tudo, vamos permanecer confiantes de que a humanidade caminha com firme determinação para um estado de maior lucidez e progresso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 32. Terapêutica fluídica. Conforme o planejamento estabelecido por Pierre para a condução do aprendizado, em breve tempo chegou a oportunidade de o grupo estudar a temática da doação fluídica por meio da observação de Otávio no trabalho de passes. A reunião acontecia sempre às segundas-feiras e desde manhã Otávio procurava manter-se calmo e com o pensamento elevado. Otávio assimilou corretamente as orientações acerca da conduta do médium passista, observou Pierre, pois o encontramos vigilante em seus pensamentos, bem como procurando alimentar-se de maneira frugal e equilibrada. Mesmo que no cotidiano sua condição espiritual ainda não seja permanentemente elevada, podemos observar seus esforços sinceros para, pelo menos no dia em que se dedica a atividades espirituais, buscar um melhor padrão vibracional. Pierre, todos os encarnados podem trabalhar dando passes? Perguntou Marisa. Desde tempos muito recuados, nos quais o espírito ensaiava os primeiros passos na experiência terrestre, o homem descobriu intuitivamente o poder curativo das mãos, e aí surgiram os primeiros curadores, ocupando lugar de destaque em suas comunidades. Geralmente esses elementos também possuíam outros dotes mediúnicos, travando estreito contato com a esfera espiritual que se lhes avizinhava, em que mentores dedicados orientavam amorosamente seus passos. E, desde então,
A terapêutica magnética através da imposição das mãos vem se impondo como recurso dos mais eficazes. Vemo-la sendo empregada nos templos de cura do Antigo Egito, entre os gregos que utilizavam o toque terapêutico e em inúmeros outros povos da Antiguidade. Na Idade Média, acreditava-se que os reis e rainhas possuíam o dom de curar com suas mãos. O próprio Jesus, quando em sua caminhada entre nós, exemplificou-nos com frequência o poder curativo de suas mãos. O professor Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, também possuía profundo interesse nos estudos sobre o magnetismo, quando presenciou as experiências mediúnicas que acabaram por levá-lo à magistral missão de codificar a doutrina dos espíritos. Desde Paracelso até Mesmer, continuou Pierre a elucidar, e os últimos séculos alguns homens destacaram-se no estudo dos processos magnéticos e atualmente a ciência começa a reconhecer, ainda que há pouco tempo e de forma tímida, as energias curativas que residem no campo vibracional humano. Pesquisas modernas evidenciam que curadores e médiums são capazes de provocar alterações na tensão superficial da água graças à sua capacidade de enfraquecer as pontes de hidrogênio entre as moléculas, bem como provocar um aumento nas taxas de reação de determinadas enzimas. Todos os seres encarnados possuem o que chamamos de magnetismo animal, ou seja, uma capacidade biológica de irradiar suas vibrações pelo poder da vontade consciente. Entretanto, por motivos vários, alguns indivíduos trazem tal capacidade notavelmente aumentada, tomando-se destacados médiuns de cura por tal característica radiante. E preciso também que não nos esqueçamos de que, ao lado da capacidade vibracional dos médiuns, vem juntar-se o auxílio importantíssimo de seus mentores acrescentar vibrações específicas de nosso plano na intenção curativa do passe, formando, dessa forma, um conjunto harmonioso a serviço da propagação do bem e da saúde. A reunião começou com singela prece de abertura. Observávamos especificamente Otávio, embora o grupo contasse com mais 6 experientes médiuns passistas a receber considerável público assistido. Ao visualizar a figura de Otávio, víamos claramente o conjunto referido por Pierre, pois luminosa entidade oriental, um hindu, o envolvia por completo. Os atendidos sentavam-se à sua frente e as mãos dele, impulsionadas pelas de seu orientador, movimentavam-se suavemente, demorando-se em certas regiões específicas em cada pessoa. Víamos, como jatos de luz, a energia fluir do médium, penetrando a aura do doente, que lhe sorvia em processo de assimilação natural. Embora cada criatura trouxesse distúrbios específicos, quase todos recebiam de alguma forma um quantum das energias renovadoras de Otávio e seu mentor. Pierre, indagou Henrique, curioso, todos se beneficiam do recurso do passe de forma idêntica? Não, Henrique. Como você está observando, existem os doentes que conseguem reter maior cota de recursos terapêuticos, enquanto outros se mostram pouco receptivos, captando uma quantidade ínfima do manancial abundante das energias curativas. Isso se deve à postura mental de cada um, pois tanto na doação quanto no processo de recepção, necessário se faz que tenhamos uma atitude íntima de aceitação incondicional. Aqueles que exercitam o coração na esperança da cura certamente serão mais beneficiados do que os descrentes e pessimistas. Como em qualquer situação em que a saúde foi perturbada, percebemos que o doente mais fácil de ser ajudado é aquele que reconhece seu estado de desequilíbrio e procura sair de tal situação. Infelizmente, muitos ainda permanecem longo tempo enredados no sofrimento e na dor, a culpar os outros, esquecidos de retomar as rédeas da própria caminhada, tornando-se responsáveis pelo retorno à saúde e harmonia. Refletindo sobre as palavras de Pierre, o grupo concluiu que nenhuma terapêutica será realmente eficaz se o indivíduo não estiver pronto a sair de seu estado. Com tal pensamento, a memória trouxe a lembrança de Henrique a história da mulher que, ao tocar as vestes de Jesus, imediatamente foi curada. O mestre ensinou-nos o poder da vontade ao enunciar: Filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Capítulo 33.
conversando no jantar. Após a labuta de um dia intenso e movimentado, Roberto e Priscila chegaram em casa. Como dois jovens enamorados, não se cansavam de curtir o novo apartamento em que se haviam instalado, logo que retomaram da lua de mel. Naquela noite, o friozinho era convidativo. Enquanto Priscila providenciava uma gostosa sopa de cebola, Roberto, na sala, passava os olhos nas manchetes do jornal do dia até que uma reportagem lhe chamou a atenção. Era sobre um estudo de diversos cientistas sociais sobre as perspectivas de vida no planeta após a virada do ano 2000, relatando a tendência de os países ricos ficarem cada vez mais ricos, enquanto os pobres estarem cada vez mais miseráveis. Dizia também que, segundo as previsões, estimava-se que em 2025 haveria uma produção de 3 bilhões de toneladas de cereais para alimentar uma população de cerca de 8 bilhões de pessoas. E concluía que não há risco de faltar comida no mundo agora, nem no futuro, mas há e continuará havendo muita fome no planeta. Ao ler aquelas linhas, Roberto relembrava de tantas e tantas crianças desnutridas que vinham trazidas por suas mães ao pronto-socorro, e também das famílias que recebiam cestas básicas do grupo assistencial do Centro Espírita. Chega de leitura, seu mocinho, e vamos tomar uma sopinha quente, disse sorridente Priscila, chegando com a travessa fumegante. O cheiro e o sabor agradável do alimento aguçaram mais o jovem, que acabou comentando com a esposa a reportagem. Olhando enternecida para o companheiro, Priscila afagou-lhe a cabeça num gesto carinhoso. Querido, realmente esses fatos são muito tristes. Enquanto imperar a ótica do materialismo, a cobiça e a ambição desenfreadas farão agravar cada vez mais o desequilíbrio entre ricos e pobres. E você pode ter certeza de que nenhum sistema político será capaz de resolver problema de tal importância. Enquanto não modificarmos nossa postura íntima em relação ao próximo, as coisas continuarão do mesmo jeito. E, querida, você tem toda a razão. Precisamos, antes de nos queixar, aprender a agir mais prontamente. E falando nisso, lembro-me das palavras de Dona Helena lá no centro, quando afirmava que o Espiritismo, mostrando-nos a real natureza do ser humano, vem discerrar claramente a verdade de que todos somos irmãos, companheiros de jornada evolutiva e, como tais, devemos ajudar uns aos outros. Doando-nos um pouco mais, conseguiremos movimentar a energia da abundância que haverá de varrer da terra os bolsões de miséria e ignorância que ainda atestam nossa condição de espíritos imperfeitos, distribuindo de forma mais equilibrada as bênçãos que a Mãe Terra nos oferece. Sem essa visão, realmente fica muito difícil viver num mundo tão desigual. No plano espiritual, Pierre e seus pupilos assistiam felizes ao diálogo do casal, desejando que muitas outras pessoas estivessem abrindo o coração como aqueles jovens. Em tom brincalhão, Diogo comentou: Meus amigos, devo confessar uma coisa. Gostaria de estar encarnado nesse momento, só para provar um pouquinho daquela sopa. Deve estar realmente deliciosa. O instrutor sorriu compreensivo e comentou: Priscila tem razão. Enquanto o ser humano não praticar a lei do amor, pensar no próximo como seu irmão e fazer aos outros o que gostaria que o fizessem, muito ainda irá sofrer, porque, de que adianta um ter e o outro não, se um sofrerá as consequências do abandono do outro. É preciso que haja uma conscientização coletiva para que o homem possa de fato ter paz. Após a explanação, o grupo voltou à colônia. Capítulo 34. Desdobramento espiritual. Após chegarem do plantão, Roberto e Priscila jantaram, viram um pouco de televisão e prepararam-se para dormir. Pierre e seus companheiros foram conduzidos à colônia, encaminhados ao setor de planejamento reencarnatório. Pierre gentilmente apresentou o irmão Ambrósio, o atual responsável pelo setor, que acolheu o grupo amorosamente, deixando-os bem à vontade, enquanto o instrutor foi buscar Roberto e Priscila na residência deles. Aproveitando a ocasião, Henrique fez algumas perguntas. Irmão Ambrósio,
Todos os processos reencarnatórios são idênticos, obedecendo às mesmas leis. Com aparência oriental, pele morena e cabelos intensamente negros, o diretor do setor de planejamento reencarnatório falou calmamente. Meus amigos, precisamos, antes de tudo, considerar que, embora o processo da reencarnação siga determinadas diretrizes globais, cada espírito que retorna às lutas terrenas traz suas particularidades, dando características bem específicas a cada caso. Um número considerável de criaturas, ainda confusas e sem condições de colaborar no processo, realiza a reencarnação de maneira inconsciente, auxiliadas por alguns mentores, que acabam fazendo a parte que lhes caberia na formação do futuro corpo físico em conjunto com a participação dos pais, que fornecem o material genético necessário. Diríamos que o processo ocorre dentro dos moldes de um automatismo biológico. Já em outras situações, dado o estado de lucidez do espírito reencarnante, ele participa ativamente não só do momento inicial da reencarnação como de seu planejamento global, consciente de suas limitações e possibilidades na próxima viagem terrena. Enquanto ouviam a lição do instrutor, Pierre chegou conduzindo Roberto e Priscila pelas mãos. Observei claramente o cordão fluídico que os unia ao corpo físico, que havia ficado em repouso. Ambrósio começou a falar, dirigindo serenamente a atenção aos dois jovens. Queridos irmãos, é com o coração pleno de alegria que apoio a decisão que tomaram de abrir as portas do lar a um novo membro pelos caminhos sagrados da reencarnação. Com tal iniciativa, receberão antigo companheiro de jornada que junto a vocês vem caminhando pela estrada evolutiva. Tal amigo já conseguiu adiantar-se um pouco mais no desenvolvimento de suas potencialidades e reencarnará sem grandes provações em sua bagagem. Será brindado com um corpo sadio e perfeito com o qual poderá desempenhar a mesma profissão do futuro pai, ou seja, também será médico, procurando exercer o sacerdócio da medicina banhado na luz do conhecimento espírita. Assim falando, convidou a entrar no recinto um jovem bonito e simpático, que foi reconhecido efetivamente por Roberto e Priscila como velha amizade a retornar das brumas do passado. Os três se abraçaram fortemente, deixando que as lembranças de antigas reencarnações alegrassem a conversa. Decorridos momentos de intensa vibração, o instrutor toma a palavra. Esta reunião é importante para que gravem de forma inesquecível na consciência o compromisso assumido perante Deus, de exercerem a paternidade responsável, contribuindo, dessa forma, para que o mundo se torne um lugar melhor de viver. Ao retornarem ao corpo, a consciência registrará esse momento na forma de agradável sonho, no qual terão vivido momentos de ventura e esperança. Ouvindo as palavras de Ambrósio, o jovem casal deixou a emoção transparecer por meio das lágrimas singelas que lhes banhavam o rosto. Todo o grupo sentia-se contagiado com a alegria daquelas almas que já conseguiam vibrar a sonora melodia do amor no coração. Uma prece de louvor e agradecimento foi proferida e, após as despedidas, Roberto e Priscila foram reconduzidos ao corpo físico pelas mãos experientes de Pierre. Na manhã seguinte, antes de sair para fazer seus exercícios físicos matinais, o jovem médico beijou a esposa com extremado carinho e disse: Querida, acho que a ideia de termos um filho vai acabar se tornando realidade. Esta noite tive um sonho muito agradável em que estávamos conversando com o bondoso Senhor que nos comunicava que íamos ter um filho, um velho companheiro do passado. Não me lembro de muitos detalhes, mas a sensação que ficou é muito boa. Priscila, ainda enroscada no cobertor, sentou-se na cama. Puxa, Beto. Sabe que também tive um sonho muito parecido? Também não me lembro dos detalhes, mas parece que alguém nos falava e eu me sentia muito alegre. O casal se abraçou e comemorou mais um dia na existência terrestre. Capítulo 35. Doenças psicossomáticas. A barriguinha de Priscila já começava a se fazer notar. Como o dia estava esplendoroso, a primavera trazia uma claridade diferente e tudo parecia mais vivo e cheio de cor,
Roberto e Priscila aproveitaram a manhã para uma caminhada. A brisa da manhã trazia-lhes renovada disposição, e o casal conversava animado, fazendo planos para o futuro nenê que estava a caminho, já que Priscila encontrava-se no 3º mês de gestação. Além do filho, outros assuntos eram compartilhados por eles. Sabe, Priscila, lá na clínica, um dermatologista bastante conhecido irá dar uma conferência sobre a importância das emoções nas alterações da pele. Acho que vai ser bem interessante. Beto, tenho reparado que vocês, médicos, estão falando cada vez mais sobre o estado emocional dos pacientes. Será que essa tendência vai continuar? É certo que o psiquismo interfere tanto assim no aparecimento das doenças. Desde épocas muito antigas, os médicos sabiam que as emoções tinham enorme influência sobre o corpo. Hipócrates, o médico mais importante da antiguidade, considerado o pai da medicina, já trazia ensinamentos a esse respeito. Entretanto, com o passar do tempo, a ciência foi transferindo sua atenção para as descobertas materiais, dividindo o homem em duas partes, a mente e as emoções de um lado, e o corpo físico de outro. Felizmente, apesar dessa divisão entre emoções e corpo, a medicina vem realizando pesquisas que demonstram de forma irrefutável o papel dos estados emocionais na causa e agravamento de um sem número de moléstias. Assistimos ao surgimento de áreas específicas, como a psicossomática e a psiconeuroimunologia, em que os estudos apontam para a integração entre psique e corpo no funcionamento do ser humano. Mas com essas descobertas e com os avanços tecnológicos, novas especialidades não surgiram e com isso a qualidade dos recursos terapêuticos não melhorou? Priscila perguntou atenta. Inegavelmente, os avanços nas técnicas se traduzem em progresso considerável a ajudar muitas pessoas. Esse é um aspecto positivo, sem dúvida. Apesar disso, com a superespecialização, nós, médicos, perdemos a visão da pessoa do doente e passamos a tratá-lo como uma máquina que, em determinado instante, teve algumas de suas peças avariadas. Hoje, mais importa o resultado de um exame do que o nome do paciente que traz esse resultado. Isso desumaniza a medicina, que acaba virando mais técnica do que arte de curar, filosofou Priscila. Mas posso lhe garantir, continuou Roberto falando, como se não estivesse andando no calçadão e sim dando uma aula, que os tempos estão mudando rapidamente e a visão do homem por inteiro está retomando aos meandros da ciência médica. Hoje já se reconhece que a formação dos profissionais de saúde deve ser reavaliada e novas prioridades deverão ser reconhecidas no estudo da mente humana e seus mecanismos mais íntimos. E, minha esposinha querida, lhe digo mais. Em breve a visão holística será complementada com o reconhecimento do espírito como uma realidade inquestionável. É uma questão de tempo. Priscila, abraçando o marido entusiasmado, falou, brincalhona. Tudo bem, papai, mas vamos dar uma paradinha e beber um suco, que seu filhinho está morrendo de sede. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 36. A chegada do bebê. Beto, acho que hoje vai ser o dia. Estou sentindo muitas contrações, falou Priscila com a mão em seu volumoso abdômen. Calma, querida, só preciso telefonar lá na clínica avisando que não irei trabalhar e, em seguida, vamos contatar o Dr. Gesiel e ir direto para a maternidade. Com a ajuda de estimados amigos do plano invisível que ampararam o obstetra, em breve tempo um saudável menino soltou seu choro inaugural como um hino de louvor à vida. O parto fora tranquilo e a jovem mãe passava bem. Roberto, que era pai pela primeira vez, estava mais calmo, embora ainda pálido e transpirando muito. O casal irradiava felicidade. E ambos faziam por merecer esses momentos tão ditosos. Espíritos compromissados com o bem, vinham desempenhando com amor a tarefa de assistir aos necessitados de toda sorte, tanto em seu trabalho profissional, como médico e assistente social, como no centro espírita,
como valorosos colaboradores da seara kardeciana. Não que não tivessem dificuldades, mas sabiam enfrentá-las com equilíbrio e paciência, sempre procurando na fé e na oração os antídotos contra o desânimo e o pessimismo. A singela residência do jovem casal estava aberta para receber os amigos que os vinham cumprimentar, trazendo votos de felicidade ao novo componente da família. Naquela tarde, o grupo todo se reuniu em torno do bebê. Lá estavam André e Márcia, Otávio e Sônia, José e Berenice, o Dr. Ricardo e Flávia Helena. No plano invisível, inúmeras entidades familiares também se faziam presentes, numa verdadeira confraternização entre os dois lados da vida. Em meio ao clima de verdadeira alegria, Dr. Ricardo falou: Amigos, peço licença aos donos da casa para que brindemos esse momento com uma prece de agradecimento a Deus por todas as bênçãos que estamos recebendo. Com o consentimento de Beto e Priscila, o respeitável médico cerrou os olhos e conectou-se com os planos superiores. Pai amado, aqui estamos celebrando neste momento a aventura de receber entre nós mais um companheiro de labutas na escola milenar do planeta. Que ele seja agraciado com nossas melhores vibrações de boas-vindas. Que seus pais terrenos possam ser abençoados pela oportunidade sublime que receberam de tornarem-se veículos de perpetuação da vida. Sabemos que estamos atravessando momentos difíceis em nossa história. Sentimos no rosto o frio gelado das tormentas que se aproximam. Mas, ainda assim, o coração permanece tranquilo porque temos a certeza de que tu não nos abandona em momento algum. Dai-nos a clareza de enxergar as mudanças necessárias a serem feitas para conquistarmos a possibilidade do ingresso no mundo renovado que surge a passos de gigante. Que nossa fé não se aquebrante diante das dificuldades de toda a sorte. Que os companheiros de mais além possam nos amparar, estimulando-nos à continuidade da marcha, mesmo que nossos pés estejam cansados e feridos. E quando as trevas da noite descerem sobre nossas almas, possamos nunca nos esquecer de que somos seres de luz, a caminho de volta ao teu regaço. Ampara-nos agora e sempre. Que assim seja. Epílogo. O plano extrafísico, todos estavam emocionados com a prece do Dr. Ricardo. Chegada a hora, os pupilos de Pierre iriam se encaminhar para novas realizações após um período de 3 anos acompanhando Roberto, Priscila e seus amigos. Muito haviam aprendido com aqueles companheiros. Alcançando o objetivo de entender um pouco mais o comportamento humano, puderam vislumbrar que a grandeza do ser resume-se na aceitação do fato de que somos um elemento no grandioso conjunto da unidade do universo. Retrospectivamente, Henrique reviveu suas próprias dores, dificuldades e conquistas. Ao relembrar dos amores que o coração guardava com ternura, identificou-se com aqueles seres que desfilaram a própria vida diante do grupo durante o período de estudos que agora se findava. Henrique abraçou Pierre com o amor de um verdadeiro irmão. Era o momento de partir. Mas qual o destino? O coração deu-lhe a resposta. Ame, trabalhe e estude. Onde estiver, procure viver em sintonia com o amor universal. O destino não é um lugar, mas sim um estado de ser, o estado de amorosidade plena em comunhão com o Pai. Também nós, viajores da eternidade, devemos olhar a caminhada como um processo cheio de oportunidades para o crescimento. Muitas vezes caímos e outras tantas ainda cairemos. Isso faz parte do aprendizado. O que importa mesmo é a consciência de que somos parte indivisível do todo universal e que nossa função é fazer brilhar a luz interior há tantos séculos embaçada pela ilusória neblina das viciações de toda a sorte. Hoje é chegado o tempo final de descerrarmos os véus e enxergarmos a verdade, compreendendo assim a grandiosidade de nosso destino. Como Giuseppe, Otávio foi um andarilho na Umbria de outrora, também Henrique, naquele momento de despedida, sentia-se um andarilho espiritual em busca de si mesmo. E foi assim, leve e feliz, que novamente partiu pelas estradas da vida. Fim. Torne-se membro do canal,
e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão. Ao terminar a leitura deste livro, provavelmente você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas que você precisa estão nas obras básicas de Allan Kardec, A Codificação Espírita.